Há momentos em que o desejado vem não como um pedido, mas como uma voz silenciosa dentro de si. Mal perceptível, mas constante. Note essa sensação. Ela não pede em alto e bom som, mas preenche o espaço dentro de você, como a luz da manhã que desliza lentamente pelas paredes do quarto. A consciência do desejo começa com um simples reconhecimento. Ele já está aqui, mesmo que você não o compreenda. Imagine uma semente na terra que não vê o sol, mas sabe que tem a força para brotar. A sensação dessa semente não é a insistência da mente, mas um eco profundo da sua natureza, uma energia silenciosa que se estende em direção à luz. Permita-se encontrar isso sem julgamentos e sem medo. Note como frequentemente presumimos que os desejos são apelos externos, trazidos pelo mundo. Na verdade, eles são como um rio que flui sob a crosta da terra. A imagem do rio, ele lentamente e implacavelmente esculpe um caminho através da pedra, porque sua força não está no barulho, mas na constância. Sinta como esse conhecimento se reveste em corpo, uma leve compressão no peito, um tremor nas mãos, uma clareza silenciosa na mente. Isso não é apenas um capricho do ego, é a proporção do seu potencial interno, expressa em imagens. Confie nessa respiração. Deixe-a ser sua companheira e não sua inimiga. Às vezes, os desejos parecem estranhos, como se pertencendo a outra pessoa. Mas se você ouvir com mais atenção, dentro se abrem símbolos e vozes que falam sobre sua essência. A imagem da floresta ao amanhecer. Cada árvore guarda anéis de tempo. Cada anel, um testemunho dos anos vividos e dos invernos passados, e todos juntos criam o contorno da floresta. A sensação dessa floresta, o calor das raízes, o frio do musgo, o cheiro da terra úmida, lembra que seu desejo está enraizado em você mais profundamente do que pensamentos superficiais. Esteja atento a esses desejos que provocam uma leve tensão. Isso não é um sinal de alarme, é um caminho para o crescimento consciente. Entre muitos desejos, existem aqueles que atormentam e atraem ao mesmo tempo, como o vento que ao mesmo tempo esfria e revigora. A consciência deles chega como uma série de perguntas sutis. O que você teme perder? O que você deseja manter? A imagem do vento. Ele não pede permissão, mas muda a forma da grama e das ondas na água. Ele lembra que o movimento é o estado natural. A sensação do vento, a frescura no rosto, a leve oscilação do coração, traz clareza de que o desejo está sempre ligado ao movimento interno. Permita-se sentir esse vento. Não se prenda ao seu ritmo, mas ouça sua música. E nesta silenciosa reconhecida está a promessa. O que você quer não está separado de você, é sua sombra e sua luz ao mesmo tempo. A imagem da montanha. Ela não se alimenta das suas aspirações, apenas existe como um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. A sensação de olhar para a montanha, ao mesmo tempo temor e tranquilidade, convite e respeito. Dentro de você há uma disposição para subir, mesmo que os passos pareçam pesados. Deixe essa consciência se tornar o início do caminho. Suave, mas decidido. Uma respiração suave. Um pequeno passo. Agora é o momento em que o tema dos desejos ganha uma importância especial. Note como o mundo ao redor muda a velocidade da luz. Novas oportunidades entram na vida tão naturalmente quanto a mudança das estações. É a hora em que dentro de nós podem despertar aquelas sementes brotadas das quais você mal desconfiava. Compreender isso é como os primeiros raios da alvorada que revelam os contornos de uma paisagem familiar sob um novo ângulo. A imagem do amanhecer
traz uma sensação de renovação, o frescor da manhã, o leve sabor do ar e a súbita clareza. Confie nessa maré. Nela está escondida a possibilidade de ver seu próprio mapa de desejos. Pode parecer que os desejos são sinais aleatórios, criações do entorno, da cultura ou dos hábitos. Mas há uma sutil diferença entre uma expectativa imposta e um verdadeiro anseio. Imagine a costa do mar. Na superfície, ondas aparecem constantemente. Uma substitui a outra, enquanto as correntes profundas permanecem invisíveis e poderosas. A sensação da corrente profunda é o batimento do seu coração, o ritmo da pulsação que guia sua vida suavemente, mas de forma inexorável. Essas profundezas moldam o desejado, e é elas que influenciam o que você atrai para seu campo. Permita-se sentir a profundidade. Ela é mais sábia do que os impulsos superficiais. Frequentemente tentamos ajustar nossos desejos às circunstâncias disponíveis, acreditando que assim estaremos mais seguros. Mas há uma verdade diferente. Se o desejo é realmente seu, ele já existe dentro de você, e o mundo ao redor começará a refletir isso quando você estiver pronto para aceitar esse eco. A imagem de um espelho em água tranquila. A superfície externa pode estar calma ou agitada, mas tudo muda dependendo do que é refletido. A sensação de contemplar o espelho é a de paz e leve surpresa ao reconhecer-se sob uma nova luz. Confie nessa reflexão, que ela seja seu guia e não seu veredicto. Não importa apenas o fato do desejo em si, mas o caminho da sua manifestação, o quanto você está pronto para passar por obstáculos internos para trazê-lo à superfície da vida. Frequentemente, o ego busca proteger, escondendo os anseios sinceros atrás de máscaras de conforto e segurança. A imagem de uma caverna. Na escuridão existe abrigo, mas ali também se pode perder parte da luz. Quando você sai para fora, primeiro sente a luz ofuscante, depois a clareza. A sensação de sair da caverna é a tensão no corpo, a ampliação repentina da visão e a leve dor da mudança. Permita-se essa saída sem pressa, prestando atenção à respiração. Este é o caminho para a manifestação natural do seu desejo. Vivemos em um tempo em que há muitas escolhas, mas nem todas elas são nossas. A interferência das expectativas alheias pode ofuscar a voz do coração, e nisso há a tentação de se render ao ruído externo. Imagine um campo repleto de flores, entre as quais é fácil se perder, mas há aquela flor que se inclina para o sol mais do que as outras. Ela não grita, mas sua presença é impossível de ignorar. A sensação de estar ao lado dessa flor é uma mistura de leve excitação e tranquila confiança. Esteja atento a elas. Os desejos que fazem o coração meio doer merecem respeito e delicada atenção. Neste momento, faz sentido escutar esses impulsos silenciosos, porque o tempo não perdoa a indecisão. Ele apenas reflete a prontidão que manifestamos. A imagem de um rio que finalmente encontra seu leito. Uma longa acumulação, seguida por um movimento claro. A sensação desse movimento é a alegria da simplicidade, de que a energia flui para onde é recebida. Confie em seu fluxo, sem exigir perfeição do caminho. Permita-se notar o primeiro passo, não importa quão pequeno ele seja, uma suave inspiração. Esteja aqui. As sensações que vêm não como uma exigência, mas como uma luz suave em uma sala escura. Primeiro você apenas sente seu calor na pele, depois percebe o contorno e finalmente compreende que não é uma lanterna externa, mas algo que queima dentro de você. Essa sensação não é apenas um flash de emoção. É semelhante a um reflexo. O que você deseja
já vive como um eco nas profundezas da sua alma. Sentir isso é prestar atenção ao ritmo que o guia cautelosamente, como um rio sob o gelo. Há movimento, mas é sutil e persistente. Imagine uma mulher que um dia percebeu em si o desejo de pintar. Não era um grito ensurdecedor, mas sim uma leve pontada nas pontas dos dedos enquanto segurava uma xícara de chá e um estranho desejo de manter o olhar em uma nuvem que passava. Nas ruas da cidade, ela de repente começou a olhar para as fachadas dos edifícios de forma diferente. Não como muros, mas como telas que poderiam ser preenchidas com cores. Exteriormente, sua vida não mudara. Trabalho, obrigações, rotinas habituais. Mas dentro dela, uma semente começou a brotar. Ela a ocultou primeiro de si mesma, porque parecia algo insensato, porque havia medo de perder a estabilidade. E ainda assim, esse desejo continuava a se agitar, como um peixe em um rio profundo, visível apenas quando você presta atenção. O passo prático começa com pequenas coisas. Permita-se nomear essa sensação sem julgamento. Sente-se por 5 minutos. Feche os olhos e encontre no corpo o lugar onde ela ressoa. Dê-lhe um nome, não para agir imediatamente, mas para reconhecer o fato de sua presença. Em seguida, faça um pequeno experimento. Dedique 10 minutos por dia ao que ressoa, mesmo que seja apenas um esboço, uma breve tentativa ou o estudo de uma técnica. Pequenas práticas são como a verificação do solo. Você não está tentando plantar uma árvore. Você apenas coloca uma semente e observa como a terra muda. Observe também as emoções que surgem: culpa, alegria, surpresa, fadiga. Todas elas são informações importantes, uma ponte entre o desejo e a realidade. A reflexão é um olhar gentil sobre o que foi descoberto. O desejo, uma vez reconhecido, muda o ritmo da vida. Surgem novos pontos de atenção. Antigas rotas perdem a nitidez. Isso não o obriga a mudar tudo imediatamente. É um convite ao diálogo consigo mesmo. Pense na água que encontra um caminho ao redor de uma pedra. Ela não pune a pedra, apenas busca um caminho, e às vezes o caminho muda a paisagem. Assim, seu desejo gradualmente moldará o ambiente, pensamentos, hábitos, decisões. Aceite esse movimento com calma, sem exigir rapidez de si mesmo. E por fim, um leve impulso. Traga um pequeno sinal de amor para aquilo que surgiu dentro de você. Isso pode ser um lápis na mesa, uma breve caminhada, uma nota no diário. Que seja um gesto de respeito por si mesmo. Permita que o desejo seja visível e mova-se suavemente em sua direção. Um pequeno passo já é um movimento. Introspecção não é análise de voo, não é autopunição e não é uma escavação maçante em erros passados. É um cultivo silencioso da atenção, como a rega de um jardim ao amanhecer. Não é apressada, mas regular, com respeito ao que está crescendo. Quando você se senta e escuta a si mesmo, camadas se abrem, revelando não apenas o que você quer, mas também por que isso é valioso para você. É importante. Às vezes, o verdadeiro desejo se esconde atrás de uma imagem ou sob a pressão do ambiente. A introspecção ajuda a distinguir o crescimento autêntico da flor imposta. Lembre-se de alguém que, na juventude, escolheu a profissão de acordo com as expectativas da família e viveu por muito tempo com uma sensação de vazio, como se estivesse em um caminho preparado que não levava ao seu lar. Um dia, decidiu passar uma semana sozinho, não para fugir da vida, mas para ouvir o que permanece quando o mundo para de dar tarefas. Ele percebeu que sua atenção era puxada para os sons, não o ruído das ruas, mas o rangido dos móveis
e os livros antigos. Essa sutil observação levou a uma descoberta clara: amor pela narrativa, pela história da vida humana. Assim, de uma simples observação, cresceu um novo objetivo, que ele começou a alimentar com pequenos passos. Técnica prática: faça a si mesmo perguntas, mas não em modo de investigação, e sim como um velho amigo que oferece sugestões com cautela. O que eu faria se não temesse a opinião dos outros? O que eu deixaria hoje se uma nova vida começasse amanhã? Onde no corpo surge a resposta quando eu imagino essa cena? Se você fizer esse exercício diariamente por 10 minutos, notará que a imagem do desejo deixa de ser abstrata e se torna palpável. Anote ideias sem censura. Após um mês, releia e marque as linhas repetitivas. Elas são a estrutura que indica a direção. Reflexões aqui não são sobre rigidez, mas sobre uma delicada honestidade. Estar disposto a ver e aceitar o que está longe do ideal, mas verdadeiramente seu. A introspecção, às vezes, leva a descobertas desconfortáveis. Talvez você não queira fama, mas sim uma manhã tranquila com uma xícara de chá. Talvez você anseie por pintar, não para reconhecimento, mas para recuperar a sensação de sentido. Isso não diminui o desejo. Ao contrário, o torna mais forte, porque agora está iluminado pela confiança. Pense na luz que se filtra pelas folhas. Ela não quebra os galhos, mas destaca suavemente os lugares onde há vida. Impulso para a ação. Reserve 10 minutos hoje e amanhã para se fazer uma pergunta sem resposta imediata. Permita que a luz suave responda. Um pequeno hábito de atenção começa a mudar o mapa. O medo é o guardião natural, à porta de uma nova terra. Ele não aparece para nos destruir, mas para nos fazer entender. Há risco aqui e devemos tratá-lo seriamente. Muitas vezes, o medo se disfarça de argumentos racionais. É arriscado. Você pode perder a estabilidade. Você não está pronto. Mas sob essas palavras se esconde uma emoção muito mais antiga: o desejo de sobreviver na forma que o ego está acostumado. Compreender isso ajuda a ver o medo não como inimigo, mas como informante. Onde há tensão no corpo, ali está a fronteira que você pode revisar. História: um jovem homem, sonhando em criar uma pequena oficina, constantemente adiava o primeiro passo. Ele achava que não tinha habilidades suficientes, que a família não entenderia, que a estabilidade era mais importante. Um dia, passeando após a chuva, ele parou à beira do rio. A água sussurrava suavemente, e nele ele viu seu próprio reflexo, não idealizado, mas cansado e honesto. Esse reflexo o lembrou da infância, quando ele passava horas criando coisas na garagem. Ele percebeu: o medo é a sombra da escolha, e sob a sombra está escondido o desejo. Ele não abandonou tudo de uma vez. Ele deu um pequeno passo, comprou algumas ferramentas e transferiu o trabalho para uma mesa no canto da casa. Não foi uma decisão estrondosa, mas derreteu o gelo e logo a oficina cresceu. O medo diminuiu, pois se tornou um objeto de atenção e não um ditador. Conselho prático: busque maneiras seguras de se conectar gradualmente com aquilo que você teme. Quebre o grande e se ansioso em pequenos experimentos controláveis. Se o medo está relacionado à perda de estabilidade, elabore um plano para os próximos 3 meses, onde haja pequenas experiências e um apoio de reserva. Se o medo diz respeito à opinião das pessoas, comece compartilhando seu desejo com uma pessoa de confiança. Outra técnica: trabalho com o corpo. A respiração diminui a reação de luta ou fuga. Algumas respirações profundas e você já não é o mesmo observador tenso.
você é aquele que pode escolher um passo. Pergunte a si mesmo: qual pequeno passo me mostrará que o medo não é quem governa? Reflexão: o medo frequentemente nos oferece um mapa dos lugares onde podemos encontrar liberdade. Reexaminar os limites não é fugir da responsabilidade, mas uma escolha consciente de onde você investe sua energia. O que importa não é a ausência de medo, mas a habilidade de caminhar ao seu lado, como um companheiro fiel, que não dictate a direção, mas sugere o relevo do caminho. É como uma caminhada por uma trilha montanhosa. Você não ignora os avisos, mas não permite que eles se tornem uma rédea. Dentro desse equilíbrio, cresce a coragem, silenciosa e constante. Impulso suave. Hoje, aborde seu medo com curiosidade e não com resistência. Pergunte a ele o que ele está protegendo e depois dê um passo gentil em direção a um pequeno experimento. Pequena coragem é o início do movimento. A realização do desejo não é uma explosão súbita, mas um trabalho constante com o material da vida, como um artesão que cria um padrão passo a passo. O impulso interno é o combustível, mas precisamos de um plano, de um ambiente e de paciência. Pensem em um jardineiro. A semente tem poder, mas o solo adequado, água, luz e tempo fazem sua parte. É importante entender que a realização é a coadjuvação de diversos elementos: recursos, habilidades, ambiente e ritmos do dia. A história ajuda a entender isso na prática. A mulher de quem falamos anteriormente começou a desenhar por 10 minutos por dia. Com o tempo, percebeu que faltavam materiais e espaço, mas o principal eram estrutura e apoio. Ela começou a ir a exposições locais, conversar com outros artistas, trocar ideias. Gradualmente, seus pequenos esboços se transformaram em uma série de trabalhos, e um dia um deles foi aceito em uma pequena exposição. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi uma combinação de atenção à prática, estabelecimento de conexões e habilidade em pedir ajuda ao ambiente. O mundo responde quando você dá a ele sinais concretos: regularidade, qualidade e abertura. Os passos práticos podem ser divididos em níveis simples. O primeiro nível é uma prática diária pequena, 10 minutos de atenção ao trabalho. O segundo nível é a organização do espaço. Reserve um cantinho onde haja ferramentas ou um lugar para leitura, escrita, treino. O terceiro nível é o ambiente. Encontre pessoas que compartilhem interesses ou possam apoiar seus conhecimentos. O quarto nível é o planejamento. Metas pequenas para o mês e o trimestre, que sejam mensuráveis. Outro elemento importante é a capacidade de se ajustar. Às vezes, o caminho leva para o lado, e isso é normal. Aceite a flexibilidade como uma ferramenta e não como uma justificativa. Reflexão: a realização é um teste da sua disposição em investir energia de maneira consistente e suave. Não se trata de queimar até virar cinzas, mas de regar constantemente o fogo para que ele não se apague. A habilidade de cuidar de si mesmo nesse caminho é tão importante quanto a capacidade de agir. Descanso, comunicação, mudança de ritmo dão ao seu desejo sustentabilidade. Pense na água. Ela não corre apressadamente em todo lugar. Às vezes desacelera, às vezes acelera, mas sempre mantém sua direção. Assim também é você, com respeito ao ritmo e confiança no processo. Um pequeno impulso. Escolha um pequeno passo específico para os próximos 3 dias e execute-o. Que seja um símbolo de respeito ao seu desejo e o início de um novo hábito. Sinta como o conhecimento sobre o desejo se torna corpo e permita que esse corpo encontre os rituais simples.
Não se trata de regras rígidas, mas de formas sutis de atenção que transformam a intenção em hábito. Imagine o dia como um pequeno círculo de cuidado. Há a manhã, ao meio e há a noite. 3 pontos onde você pode se dar um sinal de que o desejo não foi abandonado, mas confirmado. E há também ritmos mais longos, semana, mês, trimestre, que ajudam a notar a mudança na paisagem interior. Comece com um ritual matinal. 5 a 10 minutos de consciência tranquila. Sente-se ou fique de pé, de maneira que seja confortável para o corpo. Feche os olhos e encontre o lugar dentro de você onde seu desejo ressoa. Você pode colocar a mão sobre o peito ou sobre o abdômen e sentir como esse desejo soa suavemente. Dentro desse pequeno espaço, diga a si mesmo uma afirmação suave. Eu ouço. Sem promessas altas, apenas o reconhecimento do fato. Em seguida, reserve 2 ou 3 minutos específicos para imaginar o menor passo possível em direção ao desejo. Não um projeto para um ano, mas uma ação para hoje. Um esboço, uma breve anotação, a busca de um curso, uma ligação para um conhecido ou 10 minutos de prática. O ritual matinal é um lembrete da direção que você escolhe com respeito a si mesmo. Durante o dia, experimente uma breve verificação. No meio do ritmo de trabalho, encontre 2 ou 3 minutos para checar sua bússola interna. Feche os olhos por algumas respirações e pergunte: o que está ecoando agora? Permita-se uma resposta honesta, mesmo que ela soe suave. Pode ser cansaço, medo ou uma alegria repentina. Um pequeno ponto de contato ajuda a ajustar os passos. Se houver cansaço, reduza a prática para hoje. Se revigora, adicione alguns minutos. Esse microdiálogo preserva a conexão entre o desejo e a realidade, sem transformar o caminho em uma corrida. O ritual noturno é um momento de respeito pelo que foi feito. Antes de dormir, reserve 5 a 10 minutos para escrever. O que aconteceu em relação ao desejo, quais sentimentos surgiram, o que parecia pesado e o que inspirou. Aqui é útil um simples microplano. 3 linhas. O que foi feito, o que aprendi, próximo pequeno passo. Esse formato ajuda a rastrear o progresso sem pressão. O objetivo não é o volume, mas a observação. Após uma semana, essas anotações permitirão ver pequenas, mas consistentes mudanças. Hábitos se formam como finas camadas em uma árvore, não extraordinárias, mas confiáveis. O ritual semanal é mais longo e gentil. Reserve 20 a 40 minutos uma vez por semana para rever suas anotações, notar temas recorrentes e suavemente ajustar o microplano para os próximos 7 dias. Pense sobre quais experimentos foram úteis e quais é melhor adiar. Onde precisa de apoio, quem pode pedir feedback. Essa reunião semanal consigo mesmo é como regar um jardim. Não é tumultuada, mas regular. O microplano de ação é simples e realista. 1. Manhã. 5 ou 10 minutos de foco interno. Destacar um pequeno passo para o dia. 2. Dia. 2, 3 minutos de verificação do estado e ajuste. 3. Noite. Registro de 3 linhas sobre o dia. Fixar emoções e resultados. 4. Semana. 20, 40 minutos de reflexão e ajuste do plano. Esse ritmo ajuda a manter a atenção sem se esgotar. Que haja não mais do que 3 pequenas metas por semana. Isso deixa espaço para a vida e respeita seus recursos. Acompanhamento do progresso pode ser simples e até estético. Mantenha um pequeno diário.
Ele pode ser em papel ou digital. Para cada dia, escreva uma linha com um marcador de cor. Verde. Avancei, amarelo. Tentei, mas não finalizei. Cinza. Não houve oportunidade. Outra métrica simples é a escala emocional de 1 a 5, onde você registra como se sentiu em relação ao desejo. Uma vez por mês, revise essas marcas e note as tendências. Está aumentando o número de dias verdes, suavizando o medo, surgindo alegria. Esse rastro visual funciona como um espelho, suave, mas honesto. Como manter a inspiração? Permita-se pequenos rituais de alegria, comemore até mesmo um pequeno sucesso com uma breve caminhada, uma xícara do seu chá favorito ou 1 minuto de música. Compartilhe seu progresso com uma pessoa de confiança, às vezes falando sobre um pequeno passo. Isso cria uma sensação de apoio e responsabilidade, mas não de pressão. Crie um sinal visual, um quadro de humor ou uma prateleira com objetos que lembram seu desejo. Um símbolo visível retorna a você quando sua atenção se dispersa. Se a estagnação ocorrer, não desanime. Esteja atento ao ritmo e adapte a intensidade. A inspiração vive na regularidade, não em explosões episódicas. Recursos externos e redes podem ser usados com cautela. Pequenos cursos, livros e comunidades de confiança ajudam a acelerar a aquisição de habilidades. Mas lembre-se, o principal professor é sua atenção. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Experimente em molduras seguras e observe o que traz energia. Se críticas surgirem de fora, olhe de perto. Isso é mais um espelho do medo do que verdade sobre você. Como lidar com retrocessos e dúvidas? Prepare de antemão um plano de apoio suave. Se um dia sem prática acontecer, aceite isso como uma informação, não como uma falha. Faça um gesto muito pequeno no dia seguinte. Uma tentativa de 5 minutos, uma anotação no diário, uma ligação para um amigo. O sistema de pequenas repetições devolve a força ao desejo mais rápido do que soluções dramáticas. Que sua estratégia seja gentil e persistente ao mesmo tempo. E, finalmente, um conselho concreto que você pode colocar no bolso. Comece hoje com um passo que não levará mais de 10 minutos. Pode ser um esboço em lápis, algumas frases em uma anotação, a busca de um livro ou uma breve caminhada pensando no objetivo. Esse passo não é um teste da sua força de vontade, mas um ato de reconhecimento. O desejo foi ouvido e recebe cuidado. Que este dia seja uma pequena mudança, seu cheiro, de terra levemente molhada após a chuva e a sensação, como um leve toque na raiz. Se quiser, fique por perto. Permita-se se inscrever no canal e marcar o vídeo com um like, para não perder o próximo dia de inspiração. Fique em uma presença suave. Antes de encerrar este breve encontro, permita reunir o que foi dito. O desejo não é um capricho do mundo, mas uma pista da sua paisagem interna. Uma semente que pede luz, o vento que agita as folhas, ou uma trilha silenciosa para o cume. Falamos sobre como reconhecer esse sentimento, como ouvi-lo, como não ter medo e como agir suavemente em sua direção. É importante lembrar que todo o caminho não é uma revelação instantânea, mas uma série de pequenos passos coordenados, semelhantes a fileiras de pedras através de um riacho. Um após o outro, sustentados, tranquilos, atentos. Quando você olha para seus desejos com essa nova atitude, começa a perceber que muitas respostas já estão dentro. Elas ressoam no corpo, nas pequenas alegrias, na maneira como você suspende o olhar sobre um objeto ou em como o coração se contrai e se expande com apenas um pensamento.
Aceitar isso não é o mesmo que agir apressadamente. É uma suave permissão para existir e ser ouvido. O caminho não está isento de obstáculos, mas também não está cheio de drama. É mais como uma longa caminhada, onde às vezes você anda devagar, às vezes descansa e às vezes, de repente, descobre o amanhecer ao virar da esquina. Lembre-se da metáfora da floresta e do rio. Uma árvore não cresce mais rápido sob a pressão do ar, e um rio não se apressa a cortar a esquina. Seu desejo se desenvolve em seu próprio ritmo. Estar presente significa respeitar esse ritmo e ver nele uma honestidade. Se você cuidar suavemente do desejo, mas não abafá-lo com controle ou crítica constantes, ele responderá da mesma forma. Lhe dará sinais, mostrará o caminho e indicará o próximo passo. É um diálogo, não uma ditadura, e há espaço para a humanidade, para o cansaço, para as dúvidas, para a alegria. Que ao final permaneça uma sensação de completude e calor. Cada passo, mesmo o menor, leva à mudança, porque a energia direcionada intencionalmente começa a se redistribuir ao seu redor. O mundo exterior responde àquela medida interna que você demonstra, nem sempre instantaneamente, mas com certeza. Com o tempo, ficará evidente como mudanças reflexivas aparecem ao seu redor. Pessoas, hábitos, oportunidades. Tudo começa a se relacionar com o que você reconhece internamente. Se agora parece que o caminho é longo e difícil, lembre-se de que o peso muitas vezes traz profundidade. Ele não fala de fracasso, mas de que você está segurando algo importante. Permita que esse pensamento o aqueça, como um cobertor em uma noite fria. É suave e envolvente. Dá força para seguir em frente. Mantenha gentileza consigo mesmo e respeito pelos momentos da vida onde o desejo ainda está apenas se esboçando. A nota final é um convite para continuar. O caminho não termina com o fechamento deste vídeo. Ele continua nos cafés da manhã, nas pequenas coisas, nas decisões que você toma silenciosamente. Se essa sensação ressoou, estaremos felizes em permanecer ao seu lado. Pense em se inscrever e deixar um like leve, se você deseja receber novos dias de inspiração e voltar a este mapa tranquilo novamente. E que as últimas palavras sejam como uma respiração suave de esperança. Respire com suavidade, mova-se com cuidado e lembre-se, dentro de você já existe tudo o que é necessário para começar.